Bom, pessoal, seguindo agora, então, capítulo 6, experiência do usuário utilizando Password Synchronization. Então, no capítulo 5, nós vimos como fazer a instalação do G-Sync, como configurar, como observar o processo de sincronismo e todo o setup do G-Sync, como inserir os usuários, rodar o wizard, enfim. Neste ponto, agora do capítulo 6, nós vamos mostrar como é a experiência do usuário. Então, no momento que nós fizemos a instalação do G-Sync, nós habilitamos o Password Synchronization. Então, ficou ali habilitada aquela função de Password Synchronization. O que isso significa? Quais os benefícios que isso traz para o usuário? É isso que nós vamos discutir aqui neste capítulo, para ficar claro para vocês a diferença de tudo isso, ok? Bom, antes de mais nada, eu vou voltar ali no meu servidor de G-Sync, ok? Esse é o meu servidor de Active Directory. Eu vou voltar no meu servidor de G-Sync e vou ver aqui que depois de um tempo, né, já faz aí algumas horas que a gente configurou o G-Sync, ele continua fazendo aqui o processo de delta. E lembre-se que nós configuramos ele lá no capítulo 5 para fazer isso de 1 em 1 hora. Então ele está seguindo aqui justamente este processo. Na verdade, eu não salvei o arquivo. Então, que está claro que eu não salvei, né? Então, de 10, 7, 7, 4, 1, ele está fazendo de 3 em 3 horas este processo. Então, ele continua aqui no processo padrão de sincronismo, continua a fazer aqui o delta de 3 em 3 horas. E veja, como eu não alterei nada no Active Directory também, então está zero, tá? Antes de iniciar aqui o capítulo, eu modifiquei um usuário para mostrar para vocês aqui o IDFix. Então, como ontem a gente não estava conseguindo obter êxito aqui no IDFix, porque não tinha nenhum usuário errado, né, no modelo de laboratório, eu alterei aqui o objeto, o valor do objeto, e agora eu consigo aqui fazer uma query na unidade organizacional que eu estou sincronizando e eu vejo aqui que está errado o objeto. Então é para isso que serve o IDFix. Quando ele fizer a query na OU, né, no diretório que você está sincronizando, ele vai te apontar aqui quais são os erros. Você pode selecionar esse diretório clicando aqui justamente na query, ok? E inserindo aqui qual é o caminho. Então, se tiver mais de um caminho, você vai indicar aqui outros caminhos também. Bom, apenas para finalizar aqui a questão do IDFix, se eu quiser, eu marco aqui Edit, e aí o caminho que ele não, na verdade o caminho não, o valor que ele não atualizou aqui é o que está errado. Eu acento no A. Então eu vou marcar aqui Editar, e aí eu já finalizo o processo, certo? Então aqui eu já consigo dizer, na verdade consigo visualizar qual o objeto que está com problema, e já consigo também fazer as correções por aqui. Bom, então vamos finalizar aqui a questão do IDFix. Nós vamos para a experiência do usuário, como eu disse. O usuário que nós vamos utilizar aqui como um teste é um usuário chamado Ana. Okay? Nome muito familiar para mim. Ana. Eu tenho duas Anas, na verdade, porque uma eu já tinha aqui dentro do ambiente de nuvem, né? Então ele é um usuário de nuvem. O login dela é AnaP. E eu tenho um usuário que eu sincronizei do Active Directory. Então, não tem foto, não tem nada. E o nome do usuário aqui já me apresenta uma característica que nós já comentamos, que é quando no ambiente local eu não tenho o UPN com o domínio válido, ou seja, é um domínio que não é roteável, um domínio como nós estamos utilizando o learning365.edu, contoso.corp, empresa.local, ou seja, qualquer domínio que não seja roteável na internet, ele automaticamente substitui por um domínio de provisionamento. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer para garantir a experiência completa dos objetos é entrar aqui
no objeto da Ana, ok? E aqui em propriedades, eu antes de mais nada vou marcar aqui Advanced Features para eu ter mais opções. E novamente eu vou aqui em Minas, propriedades, e aqui eu consigo editar o atributo. Qual o atributo que eu quero editar? Eu quero editar o user, user principal name, isso mesmo. Então veja, tem um domínio não roteável. Como é um domínio não roteável, eu preciso fazer o quê? Inserir aqui o meu domínio, que é o domínio válido na internet. No caso aqui, learning365lab.com, que é o domínio que inclusive já está registrado no Office 365. Apply, ok. Lembrando que eu consigo fazer este processo também pelo ADSI Edit. Então, eu poderia entrar aqui no ADSI Edit, onde tem todos os atributos também, e fazer a edição. Uma vez que eu alterei esse atributo, ok, eu vou modificar, primeiramente, fazendo um sincronismo. Então, lembre-se, como eu tenho um processo de 3 horas, vai demorar aqui um pouquinho ainda para ele completar o sincronismo. Então, eu vou forçar o sincronismo para que ele aconteça imediatamente. Aqui na console do DirSync, né, do fim, vou olhar o processo, vou acompanhar, eu quero que ele atualize aquela conta. Então, eu vou ficar aqui acompanhando o progresso. Vamos ver se ele aqui termina, finaliza a atualização do objeto. E aqui, ok, ele adicionou um objeto, ele atualizou 2, provavelmente um deles é a Ana. E processo completo. Vou voltar aqui na console, vou fazer um novo search, ou vou apagar aqui, vou pesquisar de novo para atualizar. Nada ainda, ele ainda não reflete, vou atualizar o portal. Pesquisar aqui o objeto dela novamente, já vejo ali que ele já atualizou. Agora ok, ele está sincronizado pelo DirSync. Quando eu clico neste objeto, veja que eu tenho aqui editar, então eu posso modificar aqui algumas coisas deste objeto, mas ele fala, este objeto está sendo sincronizado. Então, se eu quiser aqui fazer algum tipo de alteração, eu não consigo. Né? Algumas alterações eu consigo, outras eu não consigo. Fica simplesmente travado porque ele está sincronizado e por isso eu preciso, obviamente, aqui atribuir o gerenciamento deste objeto pelo Active Directory. Zero licenças. O que eu vou fazer aqui, para que a gente possa ganhar uma licença, né? Eu vou deslicenciar um usuário. Apenas para eu pegar aqui a licença, então vai ser o Aziz o escolhido. Vou pegar a licença dele, vou tirar aqui do Aziz, ok? Não me leve a mal aqui, senhor Aziz. Agora eu vou atribuir essa licença a usuário Ana. Eu vou editar, vou pegar a licença, vou atribuir. Importante aqui, principalmente nesse laboratório que eu estou fazendo, é atribuir uma licença, porque eu vou mostrar a experiência completa deste usuário. Então ele vai logar, ele vai ter um e-mail, ele vai ter todo o serviço. Não preciso pôr Project, ele está reclamando aqui do Office Online, porque já tem no E3. Vou simplesmente salvar. Quando eu clico aqui em redefinir senha, veja, ele me fala que vai ser enviado a senha, vai ser enviado para o usuário e etc. O que eu vou fazer aqui? Eu vou redefinir a senha e a senha deste usuário ficou exatamente aqui com SAXO8787. Então, o que eu vou fazer? Vou puxar aqui para nós um arquivo Notepad. Vou salvar aqui o usuário e vou salvar a senha. O que eu estou fazendo neste processo? Vou concluir.
Agora, eu vou logar com esta conta. Vou pegar esta conta aqui da Ana e vou logar com ela no Office 365. Então, eu vou subir aqui um IE. Acessou a página. Então, agora eu vou acessar o portal do Office 365, porque o que eu quero mostrar para vocês que acessando esta conta, mesmo depois que eu fiz o reset de conta lá pelo portal do Office 365 e clicando aqui em entrar, ele não vai deixar. Então ele fala, ó, usuário e senha não foi reconhecido. Se eu colocar aqui usuário, ele não vai reconhecer. Então, o que significa isso? Que este usuário é um usuário sincronizado pelo Active Directory. A senha deste usuário no Active Directory é exatamente essa aqui, office@365. É a senha do usuário no Active Directory. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com essa senha e logou. Ok, logou. O que acontece quando o usuário troca a senha? Eu vou fazer isso dentro de um processo rápido para vocês entenderem. Então, eu vou deixar aqui previamente o usuário inserido, ok? E vou fazer um processo muito rápido aqui, que é entrar dentro do Active Directory e resetar o password deste usuário. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar agora a senha office@2015. Mudei um pouco a senha dele aqui. Office@2015. Então, imagine que o seu administrador trocou a senha do usuário. Ok? Trocou. Aqui foi trocado. Eu não vou fazer o processo de DIRSync. Tá? Não vou sincronizar. Não vou fazer este processo por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Minimizar. Digitar aqui a senha office@2015. É a senha que eu acabei de colocar. Office@2015. Se eu entrar, erro. Ok. Então, deu um erro. Eu vou esperar aqui por alguns instantes. Bom, pessoal, eu esperei 4 minutos. O dobro do que normalmente seria necessário, ok? Então, o que eu vou fazer agora, sem fazer nenhum tipo de sincronismo no DIRSync, eu vou inserir a minha senha que foi atualizada no Active Directory. Veja, eu tentei uma vez, não consegui, foi muito rápido, muito instantâneo. Tentei a segunda vez, quer dizer, não tentei ainda, mas esperei um pouquinho para tentar a segunda vez. E vamos ver o que acontece. Vai logar. Exatamente, ele vai logar. Ainda está configurando aqui os serviços, mas já está logado o usuário. Ou seja, vou entrar aqui de novo no servidor do DIRSync. Veja, faz 10 minutos que houve algum tipo de alteração aqui. Então, não é necessariamente aqui um update destes Management Agents que faz o sincronismo. O Password Synchronization, ele atualiza o hash de senha de 2 em 2 minutos. Então, por isso que é muito rápido este processo de trocar a senha no Active Directory e essa senha já ser refletida para o usuário. Então, agora o usuário já consegue logar com o seu usuário de Office 365 e também de Active Directory, com a mesma senha. Deixa eu alterar aqui. Bom, esta máquina é um Windows 10 com todos os aplicativos do Office instalado. Então, tem tudo aqui. E o que eu vou fazer nessa máquina? Eu vou criar... Já tenho uma conta de e-mail, então por isso eu vou criar aqui uma segunda conta de e-mail para o usuário Ana. Então, Show Profiles, Add Profiles, usuário Ana. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O processo de logon. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco aqui o e-mail do usuário, qual o comportamento dele mediante
ao fato dele estar com Password Synchronization. Pede login, não pede login, o que acontece quando ele fecha e abre o Office, o que acontece quando ele abre e fecha o link. Vou mostrar essa experiência aqui para vocês. Então veja, eu estou inserindo uma senha para configurar. Vou dar o Next. Então vou deixar tudo configurado, vou deixar configurado o Outlook, vou deixar configurado o link, inclusive já posso aqui conectar o link dele. Este pop-up que ele me pede aqui é um pop-up normal, então não é ainda nenhum tipo de efeito da experiência do Password Synchronization. Ele sempre vai pedir mesmo esse pop-up no momento que ele estiver estabelecendo a conexão com a conta. Bom, Auto Discover funcionando, tudo funcionando, Finish. Aqui eu vou pedir para ele escolher o perfil. Então eu vou deixar o perfil da Ana já carregando com o Outlook 2013. É um perfil que está vazio, né? Vou fechar. Se eu escolher a opção certa, ele deveria me perguntar, mas eu acredito que eu não fiz isso. Só voltar aqui no painel de controle. A gente já consegue ver a navegação aqui também através do Windows 10. Eu vou colocar aqui sempre usar a Ana. E a gente já fica com o usuário corretamente direcionado. Vou acessar de novo o Outlook. Tá dando muito certo, então eu vou para uma opção mais rápida aqui para a gente não perder tempo, que é remover o perfil. Ok, agora acho que tá tudo certo. Vou checar aqui ainda as propriedades. Tá tudo certo. Então, ok, aplicar, fechar. Vamos buscar aqui o Outlook do usuário novamente. Tá bem persistente aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um sign out na conta. E um sign in. Então, vou entrar de novo. Já que eu não vou me preocupar aqui com entender qual o problema da máquina, etc. Esse aqui é meu Windows 10. Vou logar. É importante mostrar para vocês esta configuração do Outlook, a configuração do link, para que vocês possam ver isso na prática. Né? Qual a experiência? Agora sim ele está carregando aqui o profile, agora carregou certo. Vou logar no link também. Por quê? Porque imagina o usuário aqui trabalhando normalmente, enviando e recebendo e-mail, e de repente a senha dele é alterada. Qual o comportamento do Outlook? Qual o comportamento do link em relação a isso? Ele permanece conectado, não permanece? Então é isso que nós vamos ver para encerrar aqui essa questão de disponibilidade dos usuários. Vou checar aqui por status, não deve ter ninguém online, só eu mesmo, né? O e-mail, tudo aqui funcionando. Vou mandar um e-mail para Ana P. Ana P vai receber. Send anyway. Vou mandar um e-mail para mim mesmo. Teste.
Ok, estou aqui com os dois aplicativos abertos, conectado ao Microsoft Exchange, conectado ao link. E o que eu vou chegou aqui, né? Demorou um pouquinho, mas chegou. O que eu vou fazer? Eu vou novamente no Active Directory e vou resetar a senha de novo da Ana. Alterei a senha. Ok? Neste caso, eu vou fazer este teste para que vocês possam acompanhar qual é o processo. A gente vai ter que esperar aqui 2 minutos. Então, o que eu estou fazendo? Um processo de testar aqui a conta. A senha que eu coloquei, eu vou testar ela novamente. Então, eu vou sair dessa conta. Vou ficar fazendo aqui um prompt para que eu possa testar. Então, a senha que eu coloquei lá agora foi Cabral 1500. Não apareceu aqui, mas é Cabral 1500. Eu vou logar. Veja, já logou com a senha nova. Foi bem mais rápido agora. E aqui ele permanece conectado, sem nenhum tipo de alteração. O último teste que eu vou fazer aqui neste laboratório é desligar o servidor de G-Sync. Então, imagine que você perdeu acesso, a máquina crashou, desligou, ninguém sabia que ela desligou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o servidor de G-Sync. Bom, o servidor está desligado. Eu vou voltar no Active Directory e vou alterar a senha dela novamente. Agora para password. Password 2015. Password 2015. Ok. Alterei. Vou sair da conta. E veja, o servidor de G-Sync está desligado. Agora eu vou colocar password 2015. Só para vocês verem aqui que eu estou digitando mesmo a senha. Password 2015. Não está aparecendo aqui para ver. Mas erro. Vamos lá. A senha que eu coloquei aqui foi password 2015. Ok? Copiei. Tá certinho a senha. E vou tentar entrar. Esperar mais um pouco. E vou tentar entrar. Vamos aqui para o Outlook. Fazer um processo de reenviar novamente um e-mail para mim mesmo. Teste, ele ainda está conectado no link. Ele ainda está conectado. Também no Exchange. Então, continua chegando aqui e-mail. Clicando. Teste ok. Continua a receber mensagem. O serviço deste usuário ele não parou. Mas olha só, eu não consigo ainda logar com password. Eu não vou conseguir mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou logar com aquela senha que eu falei que era a senha Cabral 1500, que é a senha anterior ao meu logon quando o G-Sync estava ligado. Logou. Vou tentar novamente só para comprovar aqui para vocês que não vai funcionar, ok? Então, já adiantando aqui, não vai funcionar. E eu vou explicar o porquê. Password. Não, copiei a senha certa, na verdade. Agora sim. E eu vou inserir a senha password novamente. Não funcionou, tá? Ok? Então, o que acontece, pessoal? Isso finaliza aqui os nossos testes, né, para mostrar a experiência para vocês. Quando o G-Sync está fora,
ou seja, a estrutura não está no ar para poder fazer esse sincronismo, a última senha, e aqui o que eu vou fazer? Vou ter que logar no Azure. Inclusive, antes de finalizar essa explicação, vamos fazer aqui um processo que é o mais correto para a gente fechar esse ciclo, que é ligar o servidor de G-Sync, né? Ligar o servidor de G-Sync é importante, porque aí depois vocês vão ver que quando eu ligo o servidor de G-Sync, aí ele inicia o processo de atualização tudo de novo. Então, antes de concluir aqui a explicação, deixa eu logar. E subir a máquina. Eu parei ela, né? Então eu tenho que fazer o processo aqui de start através da console do Azure. Vou localizar aqui a minha máquina virtual, é a máquina SSO. A máquina SSO está parada. Deixa ele atualizar. Eu vou ligar ela. Aqui, iniciar. Ok, enquanto ele inicia, eu vou concluir aqui as explicações. Quando o serviço do G-Sync está fora, ele não atualiza mais os objetos. Então, ele deixa de sincronizar essa senha. Porém, o serviço do usuário ele continua a funcionar. Por quê? O Outlook está funcionando, o Link está funcionando. Ele está funcionando com aquela senha que está pré-configurada. Então, qual foi o último envio de updates do AD para o Office 365? Que foi aquela senha Cabral 1500. Então, foi a senha que eu configurei. O G-Sync parou, o G-Sync não está no ar, ele para de fazer o processo de sincronismo de senha. E quando ele para de fazer o processo de sincronismo de senha, você eventualmente pode ter um caso que você troque a senha do seu Active Directory e não seja mais a mesma senha do Office 365 até que o serviço do G-Sync seja reestabelecido e faça o processo de sincronismo novamente. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse último passo? Eu estou subindo a máquina, ligando ela novamente. Aqui a minha máquina já ligou, ok? Para que eu possa conectar o serviço do G-Sync novamente. Uma vez que eu conectar o serviço do G-Sync novamente, vocês vão ver que o processo de logon ele vai acontecer, vai funcionar normalmente com a senha mais atual, a senha, o hash atual, na verdade, de senha que tem dentro do Active Directory. Então, só para recordar aqui, import módulo G-Sync, start online coexistence. Está atualizando, está fazendo o processo por trás. Nós vamos aguardar aqui alguns segundos para poder fazer o logon de novo. Qual foi a última senha que eu coloquei? A última senha que eu coloquei foi password 2015. Na verdade, não. Foi Cabral 1500. Essa foi a última senha que eu coloquei. Então, o que eu vou fazer? Vou testar aqui com a senha Cabral 1500. Veja, até agora nada. Vamos esperar aí alguns minutos para poder fazer o último teste e finalizar o nosso laboratório. Bom, passado alguns minutos, então, agora eu vou escolher justamente aqui a minha senha e vamos ver se ele atualizou. Provavelmente sim, claro, ele vai fazer o logon aqui. Então, para finalizar o que eu estava explicando, depois de um tempo que o G-Sync volta a funcionar, o hash de senha também volta a funcionar, ele pega a senha atualizada deste usuário e aí ele já pode fazer o logon. Bom, pessoal, então o que nós vimos aqui neste laboratório, nessa demonstração, foi a experiência do usuário utilizando o Password Synchronization, ok? Nós agora vamos para o capítulo 7, onde eu farei a implantação do Exchange Server 2013 Service Pack 1.